Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vou pedir um... Realmente, o Manuel tem razão. É muito estranho falar com vocês desse jeito. Parece que não estão ouvindo, né? Mas vamos lá. Estava falando para ele que vai ser bem difícil, né, concorrer. Ele é excelente o tema dele, a forma com que ele abordou, né? Mas eu acredito que o tema que eu vou trazer para vocês, ele é complementar ao que o Manuel acabou de falar para a gente, né? Vocês devem estar pensando, né? Ué, mas do OMO, Educação Corporativa, o que está fazendo nesse evento? Então, eu queria comentar com vocês que nós, da Duomo, a gente tem aí como uma missão ajudar a transformar o mundo, né? Nós somos, nossa área de atuação era de desenvolvimento gerencial, e como ele disse na palestra dele, está com falta de afetividade, né? Falta de contato, falta das pessoas estarem juntas, estarem próximas. Então, a nossa missão é justamente essa, é trabalhar com as pessoas, com os líderes e outras pessoas que podem influenciar para fazer esse desenvolvimento, né? Então, a nossa missão, transformar pessoas e organizações por meio da educação, né? E isso a gente faz à medida com vários clientes, né, de diferentes portes e tal. A Duomo tem mais de 15 anos no mercado, né? E o nosso propósito é justamente com esses clientes trabalhar e criar um impacto positivo no meio por meio da transformação de pessoas pela educação. A nossa área de atuação é realmente educação. Mas eu vim aqui para conversar com vocês sobre influência, né? Sobre influência e negociação, né? Nossas redes sociais, mas queria comentar aí, quem nunca precisou fazer uma negociação na vida? Alguém nunca fez negociação na vida? Não, né? Todo mundo faz negociação desde muito pequeno, né? Quando a gente é pequenininha, a gente negocia com pai e mãe, com um amiguinho, né? E não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente faz negociação, quando nós éramos pequenos, a gente era mestre em negociação. Porque as crianças não têm medo do não, né? E a gente tem medo do não. Então, acaba que, muitas vezes, a gente se inibe numa negociação. A gente fica lá meio travado, né? E tem uma outra coisa importante que eu queria comentar com vocês, que desde lá dos nossos primórdios, dos homens da caverna, o nosso instinto competitivo, ele é muito acirrado. Naquela época, na época das cavernas, a gente precisava ser o melhor para sobreviver. E, com isso, a gente trouxe muito fortemente o instinto competitivo. E, muitas vezes, a gente acaba levando, nas nossas relações, esse instinto competitivo. Só que, eu vou pegar um gancho no que o Manuel falou, né? Se a gente for com muita sede ao pote numa negociação, né, vai faltar relacionamento, vai faltar afetividade, né? E o nosso cérebro, ele também nos provoca a fazer negociações de ganhar. Porque, assim como ele falou do hormônio, né, o hormônio do prazer, ganhar uma competição, ganhar algo que seja bacana, nos libera esses hormônios, que são a endorfina, vamos lá, a ocitocina, dopamina e serotonina. São hormônios que nos fazem ter prazer quando a gente ganha, né? E aí, quando a gente ganha, a gente quer ganhar cada vez mais. Só que, fazendo em negociações, querer ganhar cada vez mais é prejudicial. Então, a proposta de trazer influência é justamente para a gente olhar a questão de, poxa, se ganhar traz prazer, por que não ajudar o nosso parceiro, né, o nosso fornecedor, o nosso cliente, a também ter esse prazer, a também liberar hormônios do prazer para ter uma relação saudável, né? E aí a gente, então, propõe fazer um pensar ganha-ganha. Quando nós estamos no pensar ganha-ganha, né, a gente olha e permanece com relacionamentos eficazes e duradouros, e também a gente busca respeito e benefícios mútuos, né? Talvez, como disse o Manuel, a experiência do cliente é uma experiência muito bacana, mas a gente não quer o cliente para uma única vez, né? Ou a gente não quer o fornecedor para uma única vez. A gente quer relações duradouras, né? E isso é a base do trabalho da influência, é a base do trabalho da negociação colaborativa, né?
Vamos lá. Como a gente sabe que numa negociação tem duas coisas que são impactantes. A primeira, resultado, e a segunda, relacionamento. Não adianta eu fazer uma boa negociação e apenas ter relacionamento. E não adianta eu fazer boas negociações e ter apenas resultados, né? Eu costumo dizer que quando eu só penso em resultado, eu vou justamente para uma negociação ganha-perde, né? Então, quando eu tenho um alto foco em resultado e um baixo foco no meu relacionamento, nas relações, eu vou para competir. Eu vou para tirar o máximo que o meu fornecedor pode dar, né? Quando eu acabo me preocupando bastante com o relacionamento e pouco com o resultado, eu acabo tendo um resultado de concessão, uma negociação de concessão, de conciliação, e não é isso que muitas vezes a empresa a qual a gente representa espera de nós, seja como comprador ou como vendedor, né? Outra estratégia que também não é muito saudável, né, é quando eu atuo baixo relacionamento e baixo resultado. E aí eu deixo tudo para o outro decidir, né? Eu não me envolvo nesse relacionamento, eu não me envolvo nessa relação. Muito bem. E aí, a mais saudável das estratégias de negociação, que é a colaborativa. Vamos lá. Aonde eu tenho um alto foco em relacionamento e um alto foco em resultado, né? Que é isso que todos nós queremos como profissional. O Manuel falou antes sobre paixão pelo que faz, né? Eu realmente acredito que quando a gente tem paixão pelo que faz, a gente consegue dar o nosso melhor, né? Tem um mito aí que permeia algumas negociações que pensa que ter acordo é uma boa negociação. Mas, do nosso ponto de vista, né, que eu vim trazer para vocês, não é o melhor. Sabe quando você sai com aquele sentimento, fez um acordo, mas você não sai com aquele sentimento, como ele brincou, do uau, né? Que bom, que delícia, né? Não, você sai, a gente ganhou, a gente perdeu, né? E não libera aquele hormônio do prazer. Não faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de trabalhar em cooperação e em relacionamento com esse outro fornecedor. Então, pessoal, o foco que eu gostaria de dar aqui no nosso bate-papo, né, que infelizmente não é recíproco, né, fica meio monólogo, né, peço desculpas, mas a condição aí não tem muito como a gente fazer um bate-papo, que é como realmente eu gosto de estar aqui na frente falando. Mas o que eu vim trazer para vocês é como fazer uma negociação para colaborar, né? Para você conseguir uma cooperação. O foco maior desse tipo de negociação são realmente como você faz influência, né? Nós vivemos de fazer influência. Nós influenciamos todas as pessoas ao nosso redor, assim como nós também somos influenciados. E para isso, né? Então, por onde que a gente começa? Por onde que eu começo a ter uma negociação de colaboração, uma negociação de cooperação? Como é que eu consigo influenciar pessoas para obter essa colaboração? Para fazer realmente uma negociação ganha-ganha. Esse eu acho que é o grande X da questão de hoje, né? Todas as vezes que eu vou para empresas e vou em indústrias e vou dar treinamento, vou falar, eu costumo dizer assim, não importa quem tem poder, importa quem sabe melhor influenciar, né? Porque quando eu consigo influenciar, eu consigo fazer com que os outros façam o que precisa ser feito, né? E ainda sentindo que está colaborando, que está agregando valor. Mas o que é influenciar, né? O que é influência? Muitas pessoas, quando eu falo sobre esse tema, me questionam, mas isso não é manipulação? E aí tem uma grande questão, o que é influência e o que é manipulação? Manipulação é quando você mexe com o outro somente a seu favor. Influência é quando ele entende que aquele relacionamento vai ter ganho para os dois lados. Então, influência é a habilidade... É a habilidade de mobilizar as pessoas para fazer as coisas acontecerem.
Isso é ter influência, né? Isso é você conseguir, com uma rede de pessoas, fazer as coisas acontecerem, né? E a questão tem a ver com trocas, com algo que pode ser intercambiado. A teoria que a gente segue, ela fala muito também sobre reciprocidade, a lei da reciprocidade, né? E isso, o que pode ser intercambiado, né, tem a ver com isso. Todos nós fazemos coisas esperando algo em troca. Não necessariamente daquele para qual eu fiz, mas como um universo, né, como uma relação. Então, quando eu preciso fazer influência para obter cooperação, né, e aí, por sinal, uma negociação mais colaborativa, eu preciso conhecer o outro. E aí a gente vai falar um pouquinho de moedas de troca e de estratégia de influência. Vamos lá, o que eu trago para vocês, que é a minha especialidade, é o modelo do Cohen e do Bradford, da influência sem autoridade, né? E eu costumo dizer que quando eles escreveram esse livro e desenvolveram essa teoria, eles falavam em influência sem autoridade, né? E hoje eu falo que mesmo tendo autoridade, se você não tiver influência, você não consegue nada. Então, mesmo que você seja o representante de uma empresa poderosa, né? Aí chega um fornecedor querendo uma negociação com você, se você se colocar nesse, não, eu tenho poder e eu consigo fazer, você, desculpa a palavra, mas você vai esfolar o seu fornecedor, né? E talvez ele não consiga nem fazer atenção aos detalhes como trouxe o Manuel antes, né? Talvez ele nem sinta tanto prazer, porque ele acha que ele saiu de lá como uma boa negociação. Mas, na verdade, não, né? Ele não conseguiu fazer uma boa negociação. Então, a teoria do Cohen e do Bradford, ele traz seis passos, 6 passos, para falar como é que a gente faz boas negociações. E esses passos, ele tem uma ordem, né? E aí eu vou abordar cada um deles. Vamos lá. Como é que... O primeiro passo é veja todos como potenciais aliados, né? Nós, seres humanos, temos uma mania, né, que é de julgar e classificar as pessoas. Rapidamente, eu olho uma pessoa e pá, né? Dependendo do jeito que ela se veste, dependendo das primeiras coisas que ela nos fala, a gente já julgou. E esse aí, né? Ou, essa aí vai ser dureza, esse aí não sei o quê. Rapidamente a gente faz isso. Quando a gente acaba usando isso, né, muitas vezes a gente entra numa posição que nós não conseguimos entender que todos são os nossos aliados, né? Hoje eu estou numa posição, amanhã eu posso estar em outra, né? E essa é a primeira linha que a gente comenta sobre suas crenças. Se você acredita que você é mais do que uma outra pessoa, ou menos do que uma outra pessoa, dificilmente você vai conseguir ver todos como seus potenciais aliados, né? E aí, nós precisamos, então, para conseguir fazer influência, ter isso muito claro. Não importa quem é, não importa o que ele veste, não importa o que ele pensa, importa que ele, com certeza, em algum momento, vai poder ser um aliado meu. Esse é o primeiro quebra de paradigmas que a gente comenta. O segundo passo para você fazer uma influência sem autoridade, é deixar claro objetivos e prioridades. Sabe aquela negociação que a gente vai escondendo cartas na manga, né? Eles dizem, não vamos fazer isso. Vamos deixar muito claro qual é o seu objetivo? O que é que você quer comigo? No que você deseja? O que você precisa? Deixa muito claro isso. E também dizer, olha, de tudo isso que te apresentei, prioritariamente isso, isso, isso. Então, seja numa negociação, para mim a prioridade é prazo. Deixa claro, para mim prioridade é preço, né? Ou para mim a prioridade é uma entrega qualificada. Deixe muito claro para o outro qual é a sua prioridade. Aí ele vai poder navegar nessa negociação não se sentindo traído. Que não tem coisa pior do que você entrar num relacionamento e daqui a pouco sai um coelho, né, da cartola. Isso aqui. Nossa, a gente se sente muito traído, né? Então, aqui no modelo deles, eles falam, não, deixe muito claro, não tenha nada a esconder. O próximo... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu esqueci de uma coisa. Deixar claro os seus objetivos e prioridades tem a ver com qual é o objetivo da sua empresa.
O que é que a sua empresa quer? Olha, eu estou buscando entrar no mercado, eu estou buscando me tornar competitivo, eu estou buscando fornecer trabalhos de qualidade. Então, isso deixar claro de ambos os lados qual é o objetivo da sua empresa. E, nesse caso, quando a gente fala de relacionamento e não só de negociação, a gente fala, deixe claro o seu objetivo também. O que você quer nesse relacionamento, né? Seguindo, então, desvende o universo do outro. O que significa isso, desvende o universo do outro? Se aproxime, conheça, foque no relacionamento, né? Olhe a pessoa além da proposta que ela está te trazendo, ou além do objetivo, né? Como o Manuel falou, a gente está carente de relacionamento, de afetividade, né? De olho no olho, né? E isso é uma proposta desse desvende o universo do outro. Quais são os interesses? O que aquela empresa que eu estou indo lá oferecer, o que ela faz? Ela tem ações sociais, ela trabalha com algum trabalho voluntário, ela faz... Não, ela é super acirrada no mercado. Esse comprador que está na minha frente, quem é ele? E não só a figura, e não só o cargo, né? Então, desvendar o universo do outro tem a ver com conhecer a pessoa, olhar além do profissional que está ali na sua frente, né? O outro passo é identifique as moedas de troca importantes. Aqui eu queria fazer uma paradinha e comentar com vocês que tem cinco categorias de moedas de troca que são valorizadas pela grande maioria das pessoas, principalmente dentro das organizações, né? Tem a ver com tarefa, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com ajuda, né? Tem a ver com fazer algo que seja ético, né? Então, tem várias moedas de troca que não é dinheiro, que não é isso que vai fazer com que esse relacionamento seja bom e essa influência aconteça. São moedas de troca porque o que o outro valoriza? O que está dentro da crença do outro, dos valores do outro? Por isso, o passo anterior é desvende o universo do outro, né? E aí eu vou justamente identificar as moedas de troca importantes. E, nesse caso, eu vou identificar as moedas de troca minha, o que eu tenho para oferecer e o que o outro valoriza, para poder dar certo, né? Poxa, de repente, eu tenho contato com o meu gestor aqui e eu vou reconhecer a boa negociação que foi feita, ou vou reconhecer algum fornecedor que se desdobrou para me atender, né? Vou fazer um e-mail de reconhecimento para ele. Tudo isso é moeda de troca, pessoal. Agora, é importante vocês entenderem qual é a moeda de troca do seu interlocutor. E aí, ocupe-se dos relacionamentos, né? Quando eu me ocupo dos relacionamentos, eu consigo fazer influência. Vocês já pararam para pensar por que em alguns momentos você deixou de ajudar alguém? Pensem rapidinho. Normalmente tem a ver com uma falta de reconhecimento, tem uma falta de que, ele só vem falar comigo quando ele precisa de alguma coisa, né? E quando a gente está falando de ocupe-se dos relacionamentos, eu estou falando disso, né? De que muitas vezes nós só lembramos do outro quando a gente precisa dele, né? Mas a gente não lembra de quando eu estou numa época do ano que não é muito não estou muito pensando em final de ano, brinde, não sei o quê, eu nem atendo aquele cara, né? Eu digo, não, olha, volta só em dezembro, né? Ou volta lá em novembro, ou volta lá em outubro, né? E eu esqueço que talvez lá em outubro, novembro, eu precise dele. Então, ocupar-se de relacionamento tem a ver com isso, com eu entender como é que é o meu relacionamento com o outro, né? E aí, só para eu retomar lá onde eu estava falando antes, sobre manipulação, se eu, chega lá quando eu vou precisar do cara, e eu estou aí no limite do meu tempo, e aí eu sei que aquele fornecedor é super quebra-galho, ele me ajuda e tal, aí eu pego e aciono ele. Mas, ao longo de todo esse tempo, eu nem falei direito com ele, né? Eu nem acabei aceitando uma visita dele, ou aceitando que ele fosse, pelo menos, na minha empresa, mostrar algum produto novo. Eu olho só pelo meu lado, né? Então, esses dois autores, o Cohen e o Bradford, são pessoas que também são de Harvard, né? Como o Manuel citou o outro autor, e eles falam muito isso. Ocupe-se dos relacionamentos.
Se você quer fazer boas negociações, negociações colaborativas, lembrem-se dos relacionamentos. Né? E, por fim, exerça influência por meio de dar e receber. Essa é a relação ganha-ganha. Isso é uma negociação colaborativa, onde eu consigo tanto dar o meu melhor e fazer com que o outro dê também o melhor dele. Né? E aí a gente tem uma relação ganha-ganha, uma relação horizontal, e não uma relação ganha-perde, onde eu estou aqui e o outro está embaixo, ou vice-versa, né? O outro está aqui e eu estou embaixo. Né? Então, relações horizontalizadas são relações ganha-ganha, são relações que geram influência e colaboração. Né? Vamos seguir. Muito bem. Tem algumas atitudes que bloqueiam a efetividade desse modelo de influência. E aí vocês vão me dizer, tá, mas o modelo de influência prevê relacionamento e etc. O que pode fazer com que eu não consiga colocar em prática esse modelo? Né? Uma das questões é realmente não ver o outro como potencial aliado. É tudo que é negativa do que eu já falei até agora. Né? Então, quando eu discrimino, quando eu julgo, quando eu classifico, quando eu coloco rótulos nas pessoas, isso vai realmente bloquear a sua efetividade na influência. Né? Também, quando eu não gosto de deixar claros os meus objetivos. Eu sou uma pessoa que como pelas bordas, que falo meias palavras, que não sou honesto no que eu tenho para desejar ou que eu tenho para oferecer. Não gosto de fazer diagnóstico do mundo do outro. Ah, não. Conhecer o outro para quê? Para que eu preciso conhecer a outra pessoa? Se eu tenho essa crença de que a relação é só profissional, assim, e não preciso ver o outro além do cargo, talvez eu não consiga exercer influência. Talvez eu acabe exercendo manipulação. Não percebe ou não aceita a moeda do outro. Ah, eu sei que o João gosta de ser reconhecido, mas eu não vou reconhecer ele. Por que eu vou reconhecer ele? Para que eu vou reconhecer ele? Para que eu vou dizer para o meu fornecedor que ele foi um fornecedor bacana? Ah, ele vai se achar daí. Né? Não é mais ou menos, tem pessoas que infelizmente ainda pensam assim, que se a gente elogia o outro se acha, então é melhor não falar nada? Ah, realmente, pode ser que ele não tenha feito mais do que a obrigação, mas não custa eu dizer para ele que bom que você fez bem feito a sua obrigação. Né? É realmente fazer esse reconhecimento. Não analisar seu relacionamento com o potencial aliado, e aqui eu acho que a figura fala tudo, né? Entro numa guerra, num cabo de guerra, puxo para cá, puxo para lá, né? E quando eu faço uma negociação que é favorável para o meu fornecedor, eu penso que eu perdi. Né? Mas, pessoal, influenciar é ganhar para os dois lados. Então, vamos chegar num ponto comum, vamos achar o que é bom e o que é favorável para cada um de nós. Não planejar como realizar suas trocas. Atuar no hábito, no nosso hábito do dia a dia, talvez nos leve a fazer muitas negociações ganha-perde, ou perde-ganha, dependendo da característica de cada um de nós. Né? Então, trabalhar de uma forma planejada, como é que eu vou fazer essas trocas, como é que eu vou entrar nessa negociação ganha-ganha, é favorável. Agora, fazer como eu sempre fiz, talvez não seja a melhor saída. Né? Acredito que, enquanto eu estou falando, alguns de vocês estão pensando sobre isso. Puxa, que negociação que eu já fiz que eu fui ganha-perde? Que negociações que eu já fui que eu acabei vivendo no perde-ganha? Né? E, com certeza, o sentimento que vocês estão tendo ao pensarem sobre isso não é bom, não é favorável. Então, a proposta é, vamos transformar esse sentimento em coisa boa. Né? E aqui eu já estou praticamente encerrando aí a minha conversa com vocês, né? Porque eu gostaria de dizer assim, cada um desses passos que eu abordei aqui com vocês, ele não é complicado. Ele não é algo impossível. Mas tem um elemento que é fundamental, que é o querer, que é o predispor-se a fazer,
realmente a trazer-se para dentro dessa negociação, buscar fazer influência para que o outro trabalhe na melhor forma dele, no ápice dele, assim como eu também vou trabalhar no meu ápice, né? Esse modelo, ele está inspirado, ele está descrito, e eu inspirei todo o meu estudo em relação a isso, num livro chamado Influência Sem Autoridade, desses autores, né, do Corrin e do Bradford. Para quem gosta do tema e queira se aprofundar, eu sugiro que vocês busquem essa literatura, porque ele fala muito claramente das moedas de troca, né, e principalmente do que ele fala é dessa lei da reciprocidade, né, que é muito antiga, mas vale para todos nós, né? Eu faço bem para os outros à medida que eu também me sinto bem, né? E eu consigo receber o bem dos outros à medida que eu faço as coisas bem, né? E assim vai, né? Esse é o grande foco de tudo, né? Todo o material que a gente apresenta e tem, etc., ele está disponível para vocês no nosso site com esse e-mail aqui, né? E com esse login, Speed Meeting 17, senha igual. Fiquem à vontade, está disponível lá também um texto que fala bastante sobre isso e a indicação do livro, né? Gostaria de agradecer vocês, né? E espero que vocês consigam fazer boas negociações com bastante influência e colaboração. Obrigada, pessoal, e até uma próxima. Obrigada.